Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os nossos irmãos com a santa paz do Senhor. Queria cumprimentar a todos aqueles que estão nos vendo neste momento ou aqueles que vamos ver no decorrer desta noite. Você que está na sua casa, você que está no seu estabelecimento de trabalho, você que está, quem sabe, no seu carro, fazendo uma viagem e está nos acompanhando através do Facebook nesta noite. Um forte abraço a todos vocês. Gostaria de cumprimentá-los mais uma vez com a santa paz do Senhor. E nós vamos nesta hora participar de um momento especial da nossa vida, que é um momento que vamos ter com Deus para ouvir a palavra de Deus, e você é o nosso convidado para nos acompanhar. Vamos estar trazendo aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho a certeza que Deus vai tocar no seu coração, tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa ao seu favor em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, nós sabemos que ela não volta vazia. A palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta sem antes ter cumprido aquilo que lhe apraz. Então, nesta noite, convido para você para compartilhar este vídeo em nome de Jesus. Quando você estiver nos vendo, compartilhe esse vídeo após você assistir, dá o seu glória, o seu aleluia. Compartilhe esse vídeo, manda aí o seu joinha, participe conosco deste momento de evangelização para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Participe conosco, você que está nos acompanhando nesta noite, faça o seu pedido de oração, porque nós vamos estar orando em seu favor, não somente agora, mas durante todos os momentos que eu estiver em oração. Eu estarei orando por você, por sua família, pela sua causa em nome de Jesus. E nós vamos estar iniciando um propósito com Deus de oração e estaremos colocando você e sua família na presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração para que você possa receber uma bênção de Deus na sua vida, para que você possa ser edificado, para que você possa ser fortalecido, porque o nosso alimento material é o arroz, o feijão, é a carne, é a salada para a nossa carne, mas para o nosso espírito, para a nossa alma, o alimento é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, que nos põe em pé, que nos livra, que nos fortalece. E Deus não tem deixado faltar a sua palavra, porque Deus, Ele é poderoso para nos abençoar, para nos livrar através da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa em nome de Jesus. Se você tem na sua casa uma Bíblia, se você está próximo a uma Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, você pode nos acompanhar na leitura da palavra nesta noite.
Você pode abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo 35, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo número 35 em diante. Nós vamos ler aqui uma passagem da Bíblia Sagrada, uma passagem da Palavra de Deus, e eu tenho a certeza que Deus vai falar no nosso coração. Tem como título esta mensagem, como subtítulo essa palavra, o cego de Jericó. Você pode nos acompanhar na sua casa aí em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. A seguir diz a palavra de Deus assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando-lhe a ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Na sexta-feira nós somos assim mais objetivos na palavra que trazemos para os irmãos, para vocês que nos acompanham. Creio que você já pôde observar isso. Então preste atenção nas poucas palavras que serão ditas aqui, mas eu tenho certeza que poucas palavras, pequenas palavras, mas de grande valor para mim e para a sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra com alegria, receba essa palavra com gratidão, porque essa palavra tem o poder para transformar, para mudar a sua vida, para mudar o seu cativeiro, para transformar a tristeza em alegria, para trazer paz se existe uma tempestade por aí. Essa palavra tem poder para mudar a história da sua vida, porque esta é a palavra de Deus. E nós aprendemos que esta palavra é viva e ela é eficaz, como está escrito em Timóteo. Essa palavra é viva e eficaz, ou seja, ela tem poder para fazer tudo isso na sua vida, para transformar, para mudar. Essa palavra tem poder para fazer algo que talvez a medicina não foi capaz de fazer. Aquilo que os homens estão falando que é uma causa perdida, que acabou, essa palavra tem poder para mudar a história da tua vida. Então preste atenção naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Participe, receba essa palavra com alegria, com gratidão em nome de Jesus. Nós vimos aqui um texto maravilhoso da palavra de Deus, onde narra que Jesus vai até uma cidade chamada Jericó. E quando Jesus está saindo de Jericó, Jesus ele é acompanhado pelos seus discípulos, pelos apóstolos e por uma grande multidão, porque aonde Jesus estava, uma grande multidão se reunia, porque Jesus ensinava com autoridade. E é isso que muitas vezes falta no dia de hoje. O que é ensinar, o que é pregar com autoridade? É quando nós pregamos, ensinamos e vivemos aquilo que nós pregamos e vivemos aquilo que nós ensinamos. Jesus vivia aquilo que ensinava e pregava e vivia aquilo que ele pregava.
Então isso daí era um diferencial, ele pregava com autoridade, com poder. E pelo Senhor Jesus fazer isso com autoridade, o ensino e a pregação, a palavra de Deus diz que multidões se reuniam e ele curava, existiam muitos milagres e prodígios no meio daquela multidão que acompanhava Jesus. Jesus saiu de Jericó, diz o texto sagrado que a multidão o acompanhava juntamente com os apóstolos. Mas próximo a essa cidade, às portas dessa cidade, nós vamos ver um homem que não estava acompanhando Jesus, que ele não fazia parte desta multidão e talvez estava condenado à sua própria sorte, vamos dizer assim. Ele estava dependendo dele mesmo, vamos dizer assim, que ninguém podia fazer nada por ele. A Bíblia diz que esse homem era um homem cego e que não fazia parte desta multidão. Ele não podia ver, ele não podia enxergar, e ele era colocado ali na beira daquele caminho para pedir uma esmola, para que alguém lhe desse uma migalha, para que alguém fizesse algo por ele, para que ele pudesse ter um sustento para a sua vida. Existem muitas pessoas hoje que estão na beira de um caminho também, estão vivendo de migalhas, estão vivendo de esmola, espiritualmente falando, porque não conhece e não está vendo também um Deus que opera milagre. Ele não consegue enxergar que Jesus Cristo ele é o mesmo de ontem, mas é o mesmo de hoje também e que será eternamente. Pessoas que conseguem ver com seus olhos, mas com seus olhos da fé, com os olhos espirituais, não estão vendo a Deus. Aquele homem não estava vendo Jesus. Aquele homem não conseguia enxergar, ele era colocado à beira do caminho para pedir uma esmola, para que pudesse lhe favorecer, para que ele não pudesse padecer, viesse a perecer de fome. Mas o texto é claro que ele diz que ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Assim também nós não podemos ver a Deus, materialmente falando. Agora eu digo, materialmente falando, não podemos ver a Deus, mas podemos ouvir a sua voz, porque Deus não cessa de falar conosco, Deus não cessa de nos dizer aquilo que devemos fazer para que possamos ser abençoados, para que possamos progredir, para que possamos caminhar, para que possamos chegar no nosso objetivo, naquele propósito, naquele objetivo que nós traçamos para a nossa vida. Ele está nos ensinando, Ele está falando conosco. Isso nós podemos ouvi-lo. Deus está falando nesta noite na sua vida. Depende de você querer ouvir ou não. Porém, nós não podemos ver com os nossos olhos materiais, mas podemos ouvi-lo com os nossos ouvidos. E a sua palavra pode entrar no nosso coração e transformar a nossa vida. Diz a palavra de Deus que aquele homem não podia ver Jesus, mas ele podia ouvir. Aquele homem estava ali, era colocado todos os dias na beira do caminho, e ele já sabia como era a agitação daquela rua, daquele caminho, o passar das pessoas, o ir e voltar. Aquele homem já sabia, porque ele ouvia os barulhos, ele estava acostumado com a movimentação daquela rua, daquele caminho. Mas neste dia em especial, ele viu, ele observou, ele pôde ouvir que algo diferente estava acontecendo ali, porque ele começou a ouvir um barulho muito grande, barulho de uma multidão. E daí ele vai perguntar o que era aquilo. Diz aqui no versículo 36, ele pergunta o que está acontecendo, o que é aquilo? E diz a palavra de Deus que as pessoas que estavam acompanhando Jesus, ou aqueles que estavam no caminho também, ao ver aquela agitação, aquela multidão, e Jesus ali no meio da multidão, eles vão falar para aquele cego assim: esse barulho, essa movimentação diferente que está acontecendo aqui, é porque Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno está passando por aqui.
Irmão, sempre que Jesus passa por algum lugar, sempre vai ter algo diferente. Sempre vai ter algo novo. Algo vai acontecer. Mas nós temos que estar ouvindo o momento que ele vai passar. Eu tenho a certeza e a convicção na minha vida que Jesus ele está passando hoje na sua casa, no seu lar, no seu coração, se você estiver ouvindo. Senão ele vai passar e você simplesmente não vai ver e nem vai ouvir. Aquele cego não via, mas ele podia ouvir. E diz o texto aqui que eles falaram: Jesus o Nazareno está passando por aqui. Aquelas pessoas que estavam ali estavam vendo que Jesus estava ali, mas falavam Jesus o Nazareno. Então, para que você possa entender o que eu estou te falando, que eles não estavam vendo ali Jesus, o Filho de Deus, passar ali, mas eles estavam vendo Jesus o Nazareno. Em outras palavras, eles não estavam vendo Jesus. Eles podiam ver, se não eram cegos, como aquele homem. Lá no Evangelho de Marcos vai falar que aquele homem era Bartimeu e ele era filho de Timeu, ainda fala o nome do pai dele. A Bíblia vai falar que aquele homem não podia enxergar, mas as pessoas que enxergavam olhavam Jesus e não viam a Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Cristo, mas viam Jesus como Jesus o Nazareno, que morava em Nazaré, que nasceu, que foi criado em Nazaré. Então, eles podiam ver e não conseguiam enxergar. Eles podiam ver e ao mesmo tempo eram cegos. Mas aquele homem que era cego, por nome Bartimeu, quando ele fica sabendo que as pessoas falaram para ele que Jesus o Nazareno passava por ali, não sei como, mas de alguma maneira, a Bíblia também não vai dizer, mas eu creio que aquele homem, há um tempo atrás, já tinha ouvido falar dos milagres, dos ensinamentos de Jesus, e ele já tinha colocado dentro do seu coração, o Espírito Santo já tinha colocado dentro do seu coração, que Jesus que estava passando ali no meio da multidão, não era Jesus o Nazareno, mas era Jesus, o Filho de Deus, aquele que operou muitos milagres, maravilhas no meio do povo. Creio eu que assim aconteceu na vida daquele homem. Ele já confiava de uma forma tremenda neste Jesus maravilhoso. Então, para ele não era Jesus o Nazareno, mas para ele era Jesus, o Filho de Deus. Isso já tinha lhe sido revelado pelo próprio Espírito Santo, creio eu, de toda a minha alma. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque quando as pessoas falam que Jesus o Nazareno estava passando, ele começa a clamar. Sabe o que significa clamar? É gritar em voz alta. Aí ele começava a clamar, a falar em alta voz. Olha o que ele diz aqui para nós no versículo 38. Então clamou dizendo, o cego começou a clamar, começou a falar alto, a gritar e a dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque com certeza para aquele homem já tinha chegado o conhecimento que um dia este mesmo Jesus, já tinha mandado um morto sair da sepultura depois de 4 dias dentro de uma sepultura. A esse homem já tinha chegado o conhecimento de que esse mesmo Jesus já tinha mandado um paralítico que estava há 38 anos numa cama levantar, pegar a cama dele e ir embora para a casa dele, e isso aconteceu. E quantos milagres já tinha chegado ao conhecimento deste homem Bartimeu, ainda que ele não visse, ele podia ouvir. Assim somos nós não podemos ver a Deus, mas podemos ouvir. E diz o texto que ele começou a clamar, não Jesus o Nazareno, mas começou a clamar Jesus, filho de Davi. Por que ele fala Jesus, filho de Davi?
porque sabemos muito bem que Davi foi um rei de Israel. E Davi foi-lhe prometido que na casa de Davi não faltaria quem se assentasse no trono. Foi prometido a Davi que não faltaria descendente seu por Deus. Deus lhe prometeu, lhe fez essa promessa. E todas estas coisas foram sendo reveladas para aquele mendigo, para aquele cego, que em vez dele clamar Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim, ele clamava Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele dizia que Jesus, ele não era Nazareno, mas era filho de Davi. E como ele era o filho de Davi, ele era da descendência real. E ele era rei também. E como sabemos, naquela época, o rei, ele tinha o poder da vida e da morte em suas mãos. Ele podia fazer qualquer coisa, ele era a autoridade suprema, absoluta, e ele podia fazer qualquer coisa. Então, em outras palavras, quando aquele homem fala Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: o Senhor pode mudar a história da minha vida, porque o Senhor é rei. O Senhor tem poder para transformar a minha vida. Aí ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala tem misericórdia de mim, quer dizer, olha para a minha vida, para a minha carência, porque eu estou, a minha vida é infeliz, porque eu não consigo enxergar. A palavra misericórdia, se nós formos dividi-la no meio, ela está assim, miseri, quer dizer, vem de uma vida miserável, vem de miserável. Imagine só a pessoa quando não pode enxergar, ela depende de tudo para fazer dos outros, ainda mais naquela época. Naquela época dependia extremamente dos outros. Hoje em dia existem certos recursos, mas naquela época não tinha nenhum recurso. A pessoa dependia 100% de outra pessoa para poder andar, para poder viver, senão era terrível a sua vida. Então aquele homem vivia nesse estado de miséria. Então quando ele fala tem misericórdia de mim, ele estava dizendo: Senhor, olha para a minha vida miserável. E a palavra córdia quer dizer vem do coração. Em outras palavras, misericórdia quer dizer olha para mim, Senhor, para a minha necessidade, para minhas misérias com o teu coração. E olha o quanto que eu estou sofrendo, olha o quanto que eu estou chorando, olha o quanto que eu estou padecendo. Quantas pessoas estão assim hoje, tendo uma vida miserável também. Estão padecendo, estão chorando, estão sofrendo, pessoas que estão perdidas no tempo, não sabem se vão, não sabem se param, não sabem se ficam, não sabem o que fazer, pessoas que perderam o rumo, perderam a direção. Por quê? Elas estão vivendo uma vida miserável, uma vida infeliz. Quantas pessoas estão debaixo de uma depressão, quantas pessoas estão chorando neste exato momento, tendo uma vida miserável. Quantas pessoas estão longe de Deus nesta hora? Quantas pessoas estão num leito de hospital, não só com este problema da Covid, porque sabemos que nem tudo é Covid, as doenças estão aí da mesma forma, irmãos. Quantas pessoas estão com vários tipos de enfermidades, doenças, moléstias, quantas pessoas estão internadas com Covid e assim vai, vivendo, tendo uma vida miserável, quantas pessoas estão sendo desenganadas agora pela medicina. Aquele homem estava necessitado, só que ele vai olhar para Jesus, não vai falar Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Ele fala Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, ele estava falando: eu não estou te vendo, Senhor, mas eu sei que o Senhor, como um rei que é, descendente de rei, o Senhor pode mudar a história da minha vida. O Senhor pode fazer algo na minha vida e tirar-me desta miséria, tirar-me deste caos que eu estou vivendo. Assim também você que está nos vendo e nos ouvindo nesta noite. Se você crer no seu coração, Jesus pode tirar você do fundo do poço, pode tirar você do lamaçal do pecado, pode te dar um banho de misericórdia, porque Deus, Ele ama, Ele quer que todos venham ao arrependimento, que todos venham ter um encontro com Ele, como aquele homem cego estava tendo. E diz o texto que aquele homem começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Nesta noite,
você está ouvindo. E essa palavra tem poder também para mudar e transformar a sua vida. Para te dar saúde, para te dar paz, para te trazer alegria, para te trazer felicidade. Porque Jesus te ama e porque Ele não quer ver você neste caos, nessa situação que você está vivendo. Mas é assim, todas as vezes que nós tentamos nos aproximar de Deus, parece que algo se levanta para não nos deixar se aproximar de Deus. Porque aquele homem começou a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Logo as pessoas que estavam ali começaram a repreendê-lo, para que parasse de gritar, para que parasse de clamar, chamando a Jesus. Mas diz o texto que aquele homem clamava ainda mais alto, gritava mais alto, clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz o texto que Jesus, ele ouviu a voz daquele homem. Porque assim, meu irmão, Jesus, ele sempre nos ouve. Talvez você pode até pensar: Deus não está me vendo, eu estou sofrendo muito. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe, Ele te conhece desde as primeiras horas da manhã de hoje. E Ele quer te dar o livramento. Ele quer te dar a paz. Por isso, nesta noite, nesta hora, é como se Jesus tivesse te falado para você: pare agora, tudo que você está fazendo, na sua casa, onde você estiver, pare, porque eu estou passando agora. Agora cabe a você, meu irmão, minha irmã, você que está nos vendo, a ficar somente ouvindo e deixar Jesus passar e ir embora, ou você começar a falar como aquele homem em Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me salva, me cura, me liberta, me transforma. Me levanta, Senhor, porque ninguém mais acredita em mim. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, é a hora de você erguer a sua voz, exercer a sua fé nesta hora, e você começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, transforma minha vida, muda minha vida, transforma minha miséria, Senhor. Tira as misérias da minha vida, Senhor, e transforma minha vida. Coloca abundância de vida em minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Jesus parou para ouvir aquele homem. Jesus sempre para. É como se hoje Ele estivesse parado para te ouvir, para ouvir aquilo que você vai falar para Ele. Jesus parou, trouxeram aquele homem para Ele, e quando aquele homem chega até Jesus, Jesus vai lhe fazer a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Irmão, até parece que Jesus não sabia, né? Jesus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. As pessoas que estavam ali, as pessoas pecadores que estavam ali, sabiam o que aquele homem estava querendo. Mas por que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Sabe por quê, meu irmão? Porque o principal, o essencial, aquele homem já tinha no seu coração, que era a sua fé em Deus, e que mesmo sem enxergar, ele já conseguia ver que Jesus não era o Nazareno, mas Jesus era o filho de Davi. Que Jesus era de descendência real, e que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que mais que você quer? O principal você já tem. Porque tem muitas pessoas hoje que ficam preocupadas com casa, com carro, com bênção, com cura. Tudo isso é importantíssimo, mas Paulo diz para nós uma vez: se eu esperar em Cristo somente nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, meu irmão, Jesus estava falando para aquele homem: o que queres que eu te faça? Você já tem o principal, você já tem o nome escrito no livro da vida, você já tem uma morada eterna preparada, porque a sua vida, a sua fé te salvou, disse Jesus. Mas aquele homem estava ali naquela situação, não enxergava, mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Porque Jesus já sabia que o principal ele já tinha, que era a salvação da sua alma, era a certeza da salvação da sua alma. Ele tinha essa certeza, por quê? Porque ele reconhecia que Jesus era o Cristo,
filho de Davi, o Filho de Deus. O que diz a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 15? Que aquele que crê será salvo. Quem crer será salvo, disse o evangelista Marcos. Aquele homem já estava crendo mesmo sem enxergar. Então Jesus pergunta para ele: o que mais que você quer? Você já tem o principal, você já tem a maior bênção da sua vida. Você já tem a salvação. O que mais que você quer? Então, meu irmão, nesta noite fica para você essa palavra, que é importante a bênção, mas Jesus fala para você: o que queres que eu te faça? Se você está precisando de uma bênção material para a sua vida, de uma cura, uma libertação, é importante, mas o mais importante é você olhar não para a bênção só que você está buscando, mas para você olhar para o dono da bênção como aquele homem estava olhando, o filho de Davi. Olhar para o dono da bênção. Diz o texto aqui que Jesus olha para aquele homem vai falar para ele assim: Senhor, eu quero ver. Jesus vai falar para ele assim: vê, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que ele logo viu e seguia glorificando a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Que quando nós estamos inseridos naquele plano, naquele propósito, aquele objetivo do nosso coração, que é buscar a Deus em primeiro lugar. Sempre que recebemos uma bênção, nós vamos seguir glorificando a Deus como aquele homem recebeu a bênção. Ele conseguiu enxergar e seguiu glorificando a Deus, diz a Bíblia, versículo 43, e logo viu e seguia-o glorificando a Deus. Nunca esqueça daquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus está fazendo agora na sua vida. Amanhã, depois da manhã, siga o seu caminho, mas glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, que tem um poder para transformar vidas, para confundir as coisas que não são, para confundir as coisas que são através das coisas que não são. Esse é o nosso Deus, irmãos, que opera, que traz à existência aquilo que não existe, que é o seu milagre, que é a sua cura, mas que é principalmente que você possa abrir os seus olhos da fé para que você veja: Jesus não somente cura o seu corpo, Jesus não somente sara a sua enfermidade, Jesus não somente resolve o seu problema, Jesus não somente abre porta, mas Jesus, o principal ele faz, que é salvar a sua alma, que é escrever o seu nome no livro da vida e que é preparar uma casa, uma morada eterna para você. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te fortalecer, te abençoar e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E não esqueça de seguir, glorificando a Deus como aquele homem que foi curado. Glorificando a Deus, aquele homem seguiu a Jesus. E diz o texto que todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que todas as pessoas, ao verem que o milagre que Deus fez na sua vida, que elas possam seguir também adorando e dando louvores a Deus pelo milagre que Deus vai fazer na sua vida. Creia nisso, receba essa palavra, receba esta bênção de Deus na sua vida, e você vai ser um instrumento de Deus para que vidas sejam alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, o Senhor te guarde, fortaleça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa esta vida nesta hora. Abençoa este homem, esta mulher, esta família, Senhor. Entra com a provisão nesta casa, Senhor. Vê, Senhor, as necessidades desta família, deste homem, desta mulher, deste homem, deste jovem, Senhor, deste moço, desta moça. Meu Deus, e entra, Senhor, com as provisões necessárias para esta vida. Abre os olhos, Senhor, de cada um de nós, para que possamos ver que a cada dia o Senhor está conosco, meu Deus.
Como diz o teu servo, Senhor, que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Abençoa, Senhor, esta família, abençoa esta casa, em que esta palavra, Senhor, possa ficar gravada neste coração e que esta vida, Senhor, seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Tenha um ótimo final de semana para a honra e a glória do nome do nosso Deus. E quarta-feira que vem nós temos um encontro marcado aqui em nome de Jesus. Quarta-feira que vem, às 19h30, nós vamos prosseguir com o ensinamento da palavra de Deus lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo número 6. Nos acompanhe, vai ser uma bênção de Deus para a sua vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Participe conosco quarta-feira e vai ser bênção em nome de Jesus. Todas as quartas e sextas-feiras, às 19h30, temos um encontro marcado aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço a todos vocês. Tenham um excelente, um ótimo final de semana. Você, sua família e todos que você ama. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A graça de Deus seja derramada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E viva Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Até quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém.